Enquanto eu assistia Um Lugar Silencioso dia 1, um pensamento ficava rondando a minha cabeça, e aí depois eu decidi rever o primeiro e o segundo. Principalmente o segundo, porque o primeiro eu já revi muitas vezes, mas eu fui rever de novo, enfim. E eu cheguei à conclusão que a franquia basicamente perdeu o que ele tinha de tão forte, que era justamente o silêncio. Lá em 2018, quando saiu o primeiro filme, eu fiquei muito surpreso como o silêncio é um elemento crucial e central à construção e à narrativa desse mundo específico, onde a gente tem esse apocalipse tomado por criaturas que atacam tudo que faz som, e a gente tem a família Abbott tentando viver e sobreviver nesse mundo. A abertura já define muito bem essa característica, porque a gente tem uma longa sequência de uns quase 10 minutos de evitar o silêncio e como isso vai construindo a tensão da cena, até culminar na máxima de que barulho é igual à morte. Isso cria uma dinâmica bem legal e muda a forma como esse terror explora o silêncio. Eu digo isso porque é muito comum dentro de filmes de terror, pelo menos na minha perspectiva, do silêncio ser um recurso, uma ferramenta momentânea para criar uma tensão ali circunstancial, onde muitas vezes o silêncio antecede o susto que o espectador vai acabar tomando. Não que eu ache isso um problema, por mim tudo bem fazer esse tipo de filme, mas a forma como O Lugar Silencioso Parte 1 trabalha isso por uma outra perspectiva acaba sendo muito legal, onde o próprio Stephen King, ele tweetou na época do primeiro filme, "The main thing is silence", a principal coisa é o silêncio. O diretor John Krasinski buscava isso de uma forma tão absurda que, lendo a entrevista dele a IndieWire na época, ele comentou que os 2 primeiros cortes do filme foram feitos sem nenhum som, para ele tentar se conectar com aqueles personagens. E eu acho que isso é mostrado de uma maneira muito assertiva no filme. Por mais que eles conversem por linguagem de sinais, a gente vê que rola uma incomunicabilidade muito grande dentro dessa família, principalmente da relação do pai, que meio que se afasta de todo mundo, e da filha que se sente culpada pelo que aconteceu com o irmão mais novo. E em conjunto com isso a gente tem aquele cenário contido, restrito àquela fazenda, e vai setando os pequenos desafios que a família vai ter que enfrentar no clímax, seja a questão da mãe grávida, do prego na escada, o silo de milho. Não à toa, pra mim foi um dos melhores filmes de 2018 e uma das melhores experiências dentro de uma sala de cinema que eu já tive, onde todo mundo tava junto ali no silêncio por conta da tensão que o filme consegue passar. Só que é aquilo, né? Sucesso de crítica e sucesso de público e essa busca incessante por franquias fez Um Lugar Silencioso continuar. O mais curioso disso é que eu consigo traçar um paralelo de Um Lugar Silencioso com outro filme que se tornou uma franquia, que foi Aliens. Porque, pensa bem, o primeiro filme é aquele terror contido. Um Lugar Silencioso, Alien, o Oitavo Passageiro. Ao passo que a sequência vai por um outro caminho. No caso do Aliens, a gente vai para aquele filme de ação. No caso de Um Lugar Silencioso, parte 2 vai para um lugar muito mais barulhento. Eu não digo exatamente que ele é um filme de ação, mas ele começa a se tornar uma outra coisa. Ele vai muito mais talvez por um caminho de aventura, não sei dizer. Mas eu acho que uma coisa que é muito sintomática no parte 2 é a gente logo no começo do filme, em que a gente vai pro dia 1. Essa sequência é o ponto alto da parte 2, porque ela consegue contrastar com a parte 1, onde era o silêncio absoluto, e aqui é o barulho, e ser tenso. Só que ao mesmo tempo, essa sequência inicial se torna o calcanhar de Aquiles da franquia, porque ela perde a principal característica que, ao meu ver, definiu Um Lugar Silencioso, que tá até no título, que é o silêncio. E por essa perspectiva faz até mais sentido ainda quando a gente pensa em Aliens, porque Aliens deixa de ser aquele horror contido e vira um filme de ação. E a cada nova interação dentro de Aliens, meio que a proposta inicial lá do filme de terror, naquele lugar confinado, foi se perdendo. E eu sinto que Um Lugar Silencioso talvez encaminhe-se para o mesmo lugar. A parte 2 é uma continuação direta do parte 1, começa exatamente no mesmo lugar, e logo de cara ele já faz um retcon, porque no final do primeiro a gente tem ali outras criaturas indo na direção onde eles estão, porque fizeram barulho, e aí no começo da parte 2 não tem nada disso, a família sai meio que de boa daquele lugar onde eles estão. Só que eu vejo que o parte 2, ao buscar expandir o seu escopo, ele acaba perdendo a tensão, o barulho aumenta, e ele acaba recorrendo a situações repetidas e a saídas fáceis. A própria
própria questão do começo do filme, do filho botar o pé lá na armadilha, pra mim é muito parecido com a mãe com o prego. Só que a mãe com o prego, ele foi construindo até chegar aquele momento, ele vai deixando você tenso. No caso do filho, é logo de cara, já pra ter grito, já pra tentar criar uma tensão ali momentânea, que aí já volta a recorrer-se muito a um terror mais tradicional da forma como usa o silêncio. A própria questão do cofre, eu acho que é uma saída meio banal demais para os personagens conseguirem conversar sem dar problema. Tudo que no primeiro filme parecia um esforço muito grande por parte dos personagens para conseguir viver, aqui no segundo meio que muito disso acaba se esvaindo, não tem muito mais peso nesse sentido. Além dessa questão desse retcon do final, é ainda um filme que eu sinto que as regras não são muito bem claras, porque afinal, qual é o barulho que atrai as criaturas? Algumas conversas podem, outras não, e mais ainda, no primeiro tem uma sequência que uma das criaturas, ela mergulha ali dentro da água, enquanto que aqui no segundo mostra que a água é a fraqueza delas, porque elas não conseguem nadar. Então fica essa coisa de retcon a todo momento, daquilo de não foi muito bem pensado no primeiro e no segundo a gente vai encaixando como dá. E na parte 1 tudo acaba convergindo no contido. A parte 2 não alcança o mesmo objetivo e até um vislumbre de um potencial muito bom na forma que o Emmett do Cillian Murphy surge como um contraponto ao que era o pai do John Krasinski na parte 1. E aí daria pra juntar ele com a filha e desenvolver uma relação tipo Joel e Ellie de Last of Us, onde tem até uma fala dela que é muito boa, que é você não é ele. Só que o filme meio que fica nesse lugar apenas, porque, de novo, é tudo muito raso e precisa se resolver muito rápido. E o barulho vai apenas aumentando, da parte 1 para a parte 2 e agora da parte 2 para o dia 1, em que parece que eles viram que o que chamou a atenção das pessoas na parte 2 foi o começo, então eles vão repetir isso, só que agora no contexto sendo Nova York. E aqui vai uma comparação inusitada, se você discordar de mim, deixa aí nos comentários. Se a parte 1 é Alien, a parte 2 é Aliens, eu sinto que dia 1, de certa forma, pode ser Prometheus, no sentido de vai voltar para o passado, com outros personagens, mas buscando encontrar uma conexão, um ponto em comum com essas histórias. O resultado em si, para mim pelo menos, foi bem misto, porque ao mesmo tempo que ele expande ainda mais, ele se contrai, talvez no ponto mais surpreendente, que é a questão narrativa, que ela acaba sendo mais contida e interna, que em certo nível até liga-se lá com a parte 1, onde a gente tem uma personagem partindo numa missão tão banal dentro desse contexto de fim de mundo, que é conseguir um pedaço de pizza. A grande questão dessa narrativa é que a Samira, essa personagem que tem câncer terminal, e aí a gente vê o que ela decide fazer com um pouco tempo de vida que resta na Terra para ela diante dessa invasão / destruição dessas criaturas, que é buscar um conforto afetivo, emocional nesse contexto todo. O Michael Sarnoski, que é o diretor aqui do Dia 1, já em Pig ele havia feito uma coisa muito legal, que é subverter a expectativa, porque lá no filme parece que vai ser uma vingança à la John Wick, e acaba não sendo. É muito mais um drama contido ali do personagem do Nicolas Cage, um dos melhores trabalhos do ator em anos recentes. E aqui ele segue talvez pelo mesmo caminho dentro da narrativa, porque parece que vai ser essa, vamos sobreviver a todo custo nesse contexto de filme catástrofe. E nesse sentido ele cria até um contraste com o Lugar Silencioso parte 1, na minha perspectiva, porque lá nada é permitido a fim deles sobreviverem, e aqui a personagem vai contra tudo para conseguir viver um pouquinho. Só que ao mesmo tempo que a narrativa é diminuta no que eu disse, ele expande ainda mais no contexto. Vira assim, esse filme de invasão, esse filme catástrofe, onde as regras do que é som ficam ainda mais turvas. Logo na abertura, tem uma sequência lá com letreiro de Nova York, que fala que o barulho lá médio é 90 decibéis, que o equivalente a um grito, que, pô, legal. Só que daí pra frente tem momentos que os personagens conversam e não tem problema, tem barulho e não tem problema, fica meio confuso as regras de novo dentro desse mundo. E uma das coisas que mais me incomodou no dia 1 é que o filme não acredita na própria força de se ancorar no silêncio de suas cenas, porque a todo momento vem uma trilha sonora de fundo para fazer você se emocionar, para fazer você ficar tenso. Eu fiquei com tanto isso na cabeça que eu fui rever o parte 1 e sim, há uma trilha lá também, só que ela é muito mais comedida no uso. Há vários momentos que o filme acredita no potencial daquilo que ele está contando, sem necessariamente precisar recorrer a essa trilha sonora, a esse recurso para passar o sentimento. O sentimento tá ali, você não precisa de algo reforçando aquilo. E Um Lugar Silencioso vai ser uma franquia que vai continuar, porque Dia 1 tá fazendo sucesso de bilheteria, o que permite que saiam outros filmes.
Um parte 3 foi confirmado que está sendo feito em 2022, para talvez encerrar esse arco dessa família, fazer essa trilogia, né? Mas há também um potencial de explorar outros lugares do mundo. Tem uma cena do parte 1 que a gente vê que tem vários jornais ali no lugar onde está o pai, e tem um, se eu não me engano, que é em algum lugar da Ásia. Poderia ser legal de ver um filme na Ásia explorando essas criaturas com um diretor asiático. Pô, seria legal ver uma outra perspectiva dentro dessa história, porque eu sinto que o terror asiático nos últimos anos entregou obras incríveis e talvez seria legal ver o que eles poderiam fazer dentro dessa caixinha que é Um Lugar Silencioso. Mas o que mais me empolgou recentemente foi o anúncio do The Road Ahead, que vai ser um jogo em primeira pessoa dentro do universo Um Lugar Silencioso, que pode brincar muito com essa mecânica do que fazer barulho, de como fazer barulho para conseguir passar por criaturas, e vai ter essa história dessa personagem tentando sobreviver dentro desse mundo junto com seu namorado. Personagem essa que é asmática, que talvez pode ser uma outra coisa que contribua para a construção da tensão dentro desse mundo, ainda mais no contexto de que você vai ter que estar controlando ela para as coisas acontecerem. Que voltando ao dia 1, o gatinho é um recurso muito legal de, putz, tem um animalzinho, será que ele vai sobreviver e tal? Só que é um animal que não faz barulho nenhum! Então você meio que também perde a oportunidade de criar tensão em cima disso. Ele vai para um caminho para usar o animal bem básico, só que de novo, toda a questão de um lugar silencioso é o barulho e o silêncio. E dentro disso, parece uma oportunidade perdida. Bom, como eu não queria só falar do dia 1, porque eu acho que não teria muito o que falar, eu decidi falar dos 3 filmes como um todo e o que funciona, o que não funciona. Se você discorda, deixa aí embaixo nos comentários o porquê. Assina o canal, deixa o joinha e a gente se vê na próxima.